Oi, tudo bem? Hoje vamos continuar os estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996, essa edição. Nós estamos no capítulo 5, Arcadismo, e iremos estudar sobre Santa Rita Durão, este autor que escreve um épico brasileiro, Caramuru. Vamos falar hoje de Caramuru e de Santa Rita Durão. Deixa eu mostrar aqui a capa da primeira edição deste livro. Santa Rita Durão, o nome dele completo era José de Santa Rita Durão. Ele nasceu em Cata Preta, proximidades de Mariana, Minas Gerais, em 1722. Após os primeiros estudos com os jesuítas no Rio de Janeiro, ele segue para Portugal, onde ingressa na Ordem dos Agostinianos. Em 1759, quando da expulsão dos jesuítas, prega um violento sermão contra os padres da Companhia de Jesus. Mais tarde ele arrepende-se de tal atitude. Esta pregação, então, deste sermão, leva-o depois, a uma contenda com os jesuítas, e ele vai peregrinar pela Espanha, Itália e França. Em 1781 é publicado o poema épico Caramuru. Ele falece em Portugal a 24 de janeiro de 1784. Então, Santa Rita Durão, ele nunca mais retorna ao Brasil. Ele vive assim grande parte, ou maior parte da sua vida na Europa. Caramuru, poema épico do descobrimento da Bahia, é o título que consta da capa da edição original, já antecipando o seu tema, o descobrimento e a conquista da Bahia por Diogo Álvares Correia, português, vítima de um naufrágio no litoral baiano. Então, Santa Rita Durão, ele pega um tema, que é esse naufrágio aí, sofrido pelo Diogo Álvares Correia, um português, no litoral da Bahia, e vai criar este épico na tentativa de trazer também assim uma poesia nacional nos moldes aí de Camões. O poema caracteriza-se pela exaltação da terra brasileira, incorrendo o autor em descrições da paisagem, que lembram a literatura informativa do quinhentismo. O elemento indígena é tratado dentro de um prisma informativo. E, no geral, Santa Rita paga um tributo ao século XVIII, valorizando a vida natural, mais pura, distante da corrupção. Lembra lá do que nós falamos do Rousseau? O homem de volta ao lugar da natureza, ao mundo selvagem, da simplicidade das suas raízes. É evidente a influência camoniana na distribuição da matéria épica e na forma. Por outro lado, Santa Rita Durão não se utiliza da mitologia pagã, como Camões em Os Lusíadas, mas apenas de um conservadorismo cristão. Lembrando então que ele era de uma ordem religiosa. Quanto à forma, o poema é composto de 10 cantos, versos decassílabos, oitava rima camoniana, aquela rima no estilo ABABABCC. A divisão é a tradicional das epopeias, contando de proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Então ele faz mesmo toda uma épica, toda uma estrutura de um poema épico, Isso é muito interessante. É uma obra muitas vezes assim que nós não valorizamos como deveria, A obra Caramuru. Seus heróis são Diogo Álvares Correia, o Caramuru, Paraguaçu, com quem Diogo se casa e vai a Paris, Moema, a bela amante, preterida no casamento e que morre nadando atrás de Diogo, nessa cena patética da Índia Moema nadando atrás do navio
e morrendo, voltando o seu cadáver para a praia. Temos também outros personagens chamados aí Gupeva e Sergipe. Agora eu gostaria de mostrar esta edição, que é a que eu achei aqui no Brasil, Caramuru, da Martim Claret. O texto é integral, o poema épico do descobrimento da Bahia, do Santa Rita Durão. Eu não sou muito fã desse estilo aqui destas edições, mas são interessantes. Eu me surpreendi com a edição do Hesíodo, Trabalhos e Dias e Teogonia. Gostei muito da edição. Além das notas, lá na edição do Hesíodo temos textos introdutórios. Gostei bastante. Essa aqui também me surpreendeu. Então, assim, é aquela coisa, né? Você critica a edição, talvez não teve uma experiência legal com a editora, mas depois você percebe que é um texto que agora, né, eles estão nessa coleção Obra-Prima de Cada Autor, eles estão se dedicando com afinco, tentando trazer um texto melhor, vamos dizer assim, né? Da questão da tradução, das notas e etc. Nós temos aqui, então, no final do livro, um texto com dados biográficos do autor. Quero mostrar aqui uma foto, né, de um quadro, deve ser certamente isso, né, representando Santa Rita Durão. Ele em hábitos, né, da ordem agostiniana. Gostaria de ler isso aqui porque a gente tem poucas informações sobre ele. Santa Rita Durão nasceu no Brasil, em Minas Gerais, em 1722, como eu já falei. No Rio de Janeiro ele estudou com jesuítas, olha o detalhe, né? Depois no futuro ele vai criticar essa companhia dos irmãos jesuítas. E aos 9 anos ele foi para Portugal continuar os estudos. Esses estudos ele o faz com os oratorianos, os quais haviam sido admitidos a colaborar no ensino secundário. É uma ordem religiosa também. Antigamente ministrado em caráter exclusivo pelos jesuítas, os oratorianos é que faziam esses estudos lá em Portugal. Em Lisboa ele vai entrar então para a ordem dos eremitas de Santo Agostinho, no convento das Graças. Então ele vai pequeno lá para Portugal. Vai entrar na ordem agostiniana, né, e vai viver a sua vida inteira lá. A seguir ele cursa a faculdade de teologia na Universidade de Coimbra. Com a idade de 34 anos, doutorou-se em filosofia e teologia. Então, um homem muito estudado, né? Por essa mesma Universidade de Coimbra, e 2 anos depois ele é admitido na Academia Litúrgica. Então, assim, o Santa Rita Durão é um homem voltado mesmo para os estudos, a vida religiosa. Mas Frei Santa Rita Durão não apenas colecionou sucessos em sua vida. Desavenças no meio eclesiástico e intrigas políticas acabaram por obrigá-lo a deixar Portugal. Em 1758, em Leiria, Santa Rita Durão vai travar relações com o bispo Dom João de Nossa Senhora da Porta e passa a criticar, por instâncias deste bispo, os jesuítas. Então é aí que tem aquele conflito terrível, culpando-os pela tentativa de assassinato do rei Dom José. Então aqui eles esclarecem para nós qual foi essa desavença com os jesuítas. Escreve uma pastoral, uma carta, né, enviada às comunidades, assinada pelo bispo Dom João, a fim de atrair a simpatia do Marquês de Pombal, ao qual interessava neutralizar o poder da Companhia de Jesus. Protesta contra a Inquisição na Espanha, né, que era terrível, em relação ao caso em que esta mandou para a fogueira escritos de Sebastião de Carvalho. Então, uma pessoa influente, né? Entretanto, ao se tornar arcebispo, o bispo Dom João não se mostrou grato a Santa Rita Durão e não deu a ele os créditos pelos escritos que contribuíram para a sua ascensão. Então esse bispo como que usa o Santa Rita Durão,
que através dos seus escritos eleva, ajuda a elevar esse bispo a arcebispo. Nosso autor então se arrepende de sua posição contra os jesuítas e desentende-se com sua ordem dos agostinianos. Fatos que o levam a ter problemas com a política instalada pelo Marquês de Pombal. Tudo isso então culmina com a fuga de Santa Rita Durão de Portugal. Então todos esses conflitos no meio eclesiástico, ele se sente traído por esse bispo, que se tornou arcebispo e não ajudou o Santa Rita Durão nesse momento de conflito. Ele tem que fugir de Portugal, porque a política do Marquês de Pombal era de expulsar os jesuítas e aqueles que também travavam algum tipo de ascensão política, ou os religiosos que estavam envolvidos com isso. Ele segue então para a Espanha, França. A gente pensou que ele foi fazer uma viagem de conhecimento. Claro que ele usava, mas olha, na França ele é preso e duramente interrogado. Coisa terrível. Porém ele acaba sendo solto, vai para a Itália, onde se retrata perante o Papa Clemente XIII e permanece por 9 anos como bibliotecário da livraria pública Lanciana. Então ele permanece na Itália por 9 anos. É um homem que era estudioso no meio desses conflitos todos, não deixava o estudo, não deixava sua vida intelectual. Depois ele volta a Portugal quando o Marquês de Pombal perde o poder e obtém a cátedra de teologia na Universidade de Coimbra. Em 1781 é que será publicado o Caramuru. Então, quer dizer, depois de toda essa confusão, a gente pensa que, certamente, passando por esses países, no meio desses conflitos, até a morte do Marquês de Pombal, ele pensa, ele constrói essa épica, estuda para compor esse texto interessante. Ele vai morrer, o Santa Rita Durão, neste mesmo ano de 1781, após uma vida dedicada inteiramente aos estudos e às letras. Então, quando a gente estuda lá no colégio, a vida de Santa Rita Durão, é tudo muito rápido, como está ali no livro didático. E é legal você ir além, você ver essa pessoa, atrás do autor, essa vida sofrida e ao mesmo tempo essa vida dedicada aos estudos, dedicada com afinco às letras. Santa Rita Durão, ele é considerado cronista do descobrimento, o introdutor do indianismo no Brasil e um grande mestre da narrativa. Levado a escrever Caramuru, porque, como ele disse em suas reflexões prévias e argumentos, um texto que abre aqui o livro, nesse texto chamado Prévias, Reflexões e Argumentos, ele diz que os acontecimentos do Brasil não mereciam menos um poema do que os das Índias, os acontecimentos aí narrados nos Lusíadas por Camões. Sua obra é a primeira a abordar o habitante nativo do Brasil, a falar dos indígenas. É também um retrato ricamente colorido e detalhado dos primórdios da colonização no Brasil, do momento em que o recôncavo baiano era o eixo do comércio do pau-brasil e o de aves nativas. É um relato envolvente de cenas de guerras entre nações indígenas, de dados sobre costumes e tradições dos índios, sobre a fauna e a flora das terras do Novo Mundo, e sobre os acontecimentos históricos relativos à formação do Brasil, como, por exemplo, as invasões francesa e holandesa, e a divisão do país em capitanias. Então, um texto rico, importante, porque é um texto dessa época da formação do nosso país. Então, ele dizia como Portugal teve um texto para falar desse período de colonização das Índias, nós também precisamos ter esse texto. E essa riqueza da fauna, da flora sendo descritas, os índios como primeiros a aparecer na literatura, vem com Santa Rita Durão. Na forma do livro, deixa eu mostrar
uma página aqui aleatória, né? Vocês vão perceber as estrofes camonianas, versos decassílabos, essas rimas, como eu já mostrei, como eu já falei, das rimas, tudo isso é muito interessante. Tem toda essa estrutura épica e o texto, o épico, dividido em 10 cantos. Então isso é também essa estrutura, né, de Camões. A épica do Santa Rita Durão, dividida aí em 10 cantos, vou mostrar aqui, né? Narrando então esse período dos acontecimentos relativos à formação do Brasil lá no recôncavo baiano. Então ele pega um acontecimento para falar dessa terra, para falar deste país sendo descoberto, do novo mundo, para falar também dos habitantes, dos indígenas, da fauna, da flora e desses acontecimentos. Os portugueses em contato com os indígenas. Esse Diogo Álvares Correia é um português que sofre o naufrágio aí nas costas baianas. Então toda esta forma do épico segue o modelo usado por Camões em Os Lusíadas. Isso é o sofrimento muitas vezes dos alunos, né? Ter que estudar essas estrofes, muitas vezes a questão da inversão das rimas, de fazer a contagem das sílabas, isso é o sofrimento dos alunos. Mas aqui o objetivo é trazer o texto na sua riqueza, no contexto, na história do autor, de conhecer a beleza deste épico. Composto então por 10 cantos e versos decassílabos, dispostos em estrofes fixas, as oitavas com esquemas de rimas A, B, A, B, A, B, C, C. É uma das primeiras epopeias do Brasil. Desenrola-se em torno de uma lenda nativa que vem da época do descobrimento do Brasil e que foi formada a partir de testemunhos de um português que teria naufragado no recôncavo baiano, vivendo com os índios entre os anos de 1510 e 1530. Então essa lenda, essa história, não só lenda, né, de um português naufragado aí nas terras baianas. Viveu com os índios, 1510, 1530. Então ele está em 1700 e pouco, em 1700 e bastante aí, né, 81, 1780 e 81 foi publicado o livro, ele morre também nesse ano. Mas ele está olhando aí para o passado, da história do descobrimento, né, desse quinhentismo. Então esse português, a história do Diogo Álvares Correia, que escapou de um naufrágio nas costas da Bahia, cai prisioneiro de uma tribo de índios antropofágicos. Também desta vez ele consegue se safar, quando ao disparar sua arma de fogo, causa profundo assombro e admiração entre os indígenas, que daí em diante passam a vê-lo como a uma divindade, um filho de Tupã. Isso aí foi desenvolvido também em minisséries, em quadros, retratando essa história, né? Esse épico, cenas desse épico. A partir desse evento, Diogo Álvares Correia, ele passa a ser chamado pelos indígenas de Caramuru, palavra que significa dragão do mar, o nome de um certo peixe, e na versão de Santa Rita Durão, filho do trovão, porque ele dá um tiro com essa arma de fogo, a pólvora, né, aquilo que provoca esse fogo, vai espantar os indígenas ao atirarem uma ave, e essa arma de fogo, eles vendo o fogo, eles vão apelidar o Diogo Álvares Correia de Caramuru, que pode ser tanto o nome do peixe ou o dragão do mar, ou, usado aqui, o significado pelo Santa Rita Durão, filho do trovão. Em sua existência entre os índios, o Diogo Álvares Correia impõe-se a tarefa de converter os índios ao catolicismo, fazendo-os abandonar os costumes pagãos, como a antropofagia. Então ele vai querer converter os indígenas. Ele torna-se amigo do chefe indígena chamado Gupeva, participa de combates entre grupos indígenas, apaixona-se pela bela Índia Paraguaçu e, segundo a lenda, então, o Caramuru
parte com Paraguaçu para a Europa. E a leva para lá, né, para ser batizada, e ela vai ser batizada na corte francesa com o nome de Catarina, como sua madrinha, a rainha Catarina de Médicis. Então tudo isso é mostrado aqui no épico. Realiza seu casamento de Diogo Álvares Correia com a Paraguaçu, que agora é Catarina, mostrando assim a união dos dois mundos, né, dos europeus com os indígenas. Eles vão retornar ao Brasil. A Paraguaçu, agora chamada Catarina, ela tem um êxtase profético acerca do futuro da nova nação. Faz uma descrição da Bahia, dos engenhos, fortalezas e igrejas, então daquilo que será o futuro da nação baiana. Fala da guerra contra os franceses lideradas por Villegagnon, que contavam com a ajuda dos tamoios, e depois fala do combate contra os holandeses, com a subsequente recuperação de Pernambuco e muitas outras empolgantes e cruentas batalhas. Então a Paraguaçu, já batizada, né, chamada Catarina, vai fazer essa longa fala profética, relatando acontecimentos aqui futuros do país, mas já vivenciados, e o Santa Rita Durão vai mostrar a Paraguaçu lá em 1500, profetizando tudo isso, né? A história da formação destes povos aqui no Brasil. Diogo, no final do poema, Diogo e Catarina, por decreto real, são homenageados na colônia com grandes honrarias. E nós temos uma famosa passagem, que depois eu vou falar, que é da Índia Moema, que segue o navio de Diogo e Paraguaçu. A Índia Moema, ela era apaixonada pelo Diogo, né? E ela segue nadando atrás do navio. Nossa, que cena! Depois eu vou ler o trecho aí mostrando isso. Então, assim, a estrutura do poema é essa, né? E o tema do poema é este. Ele é dividido em, como eu já falei, em 10 cantos. Nós temos uma epígrafe colocada por Santa Rita Durão em latim. A epígrafe diz: Et quoniam Deus ora movet, sequar ora moventem, rite Deum. É de Ovídio, da Metamorfose, capítulo 15, livro 15 do Ovídio. Nesta epígrafe já fica nítida, então, a erudição do poeta, ao citar um clássico romano. Ele cita Ovídio e a tradução é: e porque Deus fala por meu intermédio, seguirei sua inspiração. Então aqui já está uma invocação, é o próprio Deus que inspira Santa Rita Durão, e não as musas. Como lá nas epopeias antigas, na própria de Ovídio, né? Metamorfose é uma epopeia romana, fala das mudanças aí dos deuses, das histórias dos deuses. Então o Santa Rita Durão está dizendo, pegando um texto lá de uma epopeia uma epopeia romana, para dizer que é Deus que o move, que Deus que o inspira. E porque Deus fala por meu intermédio, seguirei sua inspiração. Então é o próprio Deus que o leva a escrever essa história. Depois aquele texto que eu falei, reflexões prévias e argumentos, para dizer a importância que o poema tem, né, para o próprio autor aqui. Ele vai começar então com um dilema, que é o seguinte, olha: os sucessos do Brasil não mereciam menos um poema que o das Índias. Incitou-me a escrever o amor da pátria. Estava bem longe, mas ele amava esse país, que ele viveu aqui 9 anos. Sei que a minha profissão, no caso aqui padre agostiniano, exigiria de mim outros estudos teológicos, mas estes não são indignos de um religioso, porque não foram de bispos e bispos santos. E o que mais é de santos padres como São Gregório Nazianzeno? Então o dilema é, ele como religioso deveria estar estudando textos teológicos, mas ele diz que ele quer estudar os clássicos e formar e escrever um poema épico para falar dos acontecimentos aqui do Brasil, da formação deste povo.
como São Gregório Nazianzeno também se dedicou a estudos para falar de formação dos povos eslavos. Olha que interessante, São Paulino e outros, maiormente sendo este poema ordenado a pôr diante dos olhos aos libertinos o que a natureza inspirou a homens que viviam tão remotos das que eles chamam preocupações de espíritos débeis. Então ele vai falar dessas formações, da formação de povos aqui no Brasil. Não faço mais apologias da obra porque espero as repreensões, para, se for possível, emendar os defeitos, que me envergonho menos de cometer que de me desculpar. A ação do poema é o descobrimento da Bahia, então está colocando tudo aquilo que eu já falei, né? Feito quase no meio do século XVI, anos de 1500, a ação então ocorre quando Diogo Álvares Correia, nobre vianês da região de Viana do Castelo, em Portugal, compreendendo em vários episódios a história do Brasil, os ritos, tradições, milícias dos seus indígenas, como também a natural e política das colônias. Aquilo que eu já falei, né? O que vai tratar o poema. Ele também fala do significado do nome Caramuru e depois as influências dele, né? Ele fala também de um autor, Tomé de Souza, quando chega ao Brasil com as tropas para povoar a Bahia. Ele fala de um autor, Sebastião da Rocha Pita, autor da História Brasílica e natural da mesma cidade da Bahia, asseverava que Catarina Álvares renunciara no senhor Dom João III os direitos que tinha sobre os tupinambás, como herdeira dos seus maiores principais. Ele mesmo atesta que aquele monarca mandara aos seus governadores que honrassem e atendessem Diogo Álvares Correia Caramuru pelos referidos serviços. Então ele está contando, né, de onde ele tira essa história. Então, desse livro História Brasílica, ele ouve falar desse Diogo Álvares Correia, que foi agraciado por essa rainha, que foi eleito tronco da nobilíssima casa da Torre da Bahia. E Catarina Álvares, sua mulher, foi honrada por aquela metrópole com seu retrato sobre a porta da Casa da Pólvora, ao lado das armas reais. Então, nessa história aí, Brasílica, e depois no outro livro, História do Brasil, de Francisco de Brito Freire e Sebastião da Rocha Pita, o Santa Rita Durão diz que encontra o tema, as histórias envolvendo esse Diogo Álvares Correia, e a partir dessas histórias lidas nesses livros que ele vai compor o seu poema. Então, além de falar do tema, das circunstâncias, daquilo que o poema vai relatar, ele conta também alguns trechos aqui, ele vai falar de onde ele tirou essa ideia, de onde o Santa Rita Durão tirou a ideia para o poema. Foi da História Brasílica de Sebastião da Rocha Pita e da História também do Brasil de Francisco de Brito Freire e do mesmo Sebastião da Rocha Pita. Então é interessante isso, né? O próprio autor mostrando para nós de onde ele tira o tema para o seu poema épico. Então eu coloquei aqui para vocês, né, a estrutura do poema, como ele é composto nos moldes camonianos, quem foi Santa Rita Durão, em breves palavras, quando ele compôs esse poema, publicado já no final da sua vida, 1781, única obra dele, né, que fala então dessas questões do Brasil, essa importância, né, do porquê esse texto, e dividido em 10 cantos, etc. O que eu gostaria de fazer é trazer o primeiro canto. Eu não vou ler na íntegra, né, são muitas estrofes, aqui nessa edição da página 17 a 42, mas eu estudei detalhadamente algumas questões que eu acho importantes trazer para os alunos, para quem se interessa também em conhecer um pouco desse tipo de texto, que não é muito assim, não é usado aqui no nosso país, né? Mas foi composto aí na época do arcadismo, lá em Portugal, mas falando aqui, né,
formação deste povo brasileiro, principalmente lá no litoral baiano. Então eu vou estudar, eu vou ler e comentar algumas estrofes desse canto 1. O autor, então, ele vai nesse canto 1 contar a lenda do Diogo Álvares Correia, o Caramuru, um português naufragado nas terras no litoral baiano. Esse primeiro canto, primordialmente, vai falar deste naufrágio e do encontro entre o português e os indígenas, esse espanto inicial. E vai mostrar também os indígenas alimentando-se antropofagicamente dos portugueses. A estrofe 1. De um varão em 1000 casos agitado, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente, de filho do trovão denominado, que o peito do mar soube a fera gente, o valor cantarei na adversa sorte, pois só conheço o herói quem nela é forte. Primeira coisa que nos chama a atenção, a rima, como vocês observam aí, olha. De um varão em 1000 casos agitado. Primeiro verso. Rima com o terceiro. Descobriu o recôncavo afamado. Que rima com o quinto. De filho do trovão denominado. O segundo verso. Que as praias discorrendo do ocidente. Rima com o quarto verso. Da capital brasílica potente. Que rima com o sexto verso. Que o peito do mar soube a fera gente. A, B, A, B, A, B. E depois os últimos dois versos também rimam entre si. O valor cantarei na adversa sorte, pois só conheço o herói quem nela é forte. Então, agitado, afamado, denominado. Ocidente, potente, gente. Sorte, forte. Essa estrutura vai se manter durante todos os 10 cantos do poema Caramuru. Vou ler de novo a primeira estrofe. De um varão em 1000 casos agitado, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente. De filho do trovão denominado, que o peito do mar soube a fera gente. O valor cantarei na adversa sorte, pois só conheço o herói quem nela é forte. Então aqui ele já traz, né, o varão, aqui no caso português, Diogo Álvares Correia, descobriu o recôncavo baiano, da capital brasílica, no caso Salvador, né, Bahia. Filho do trovão, ele foi denominado, Caramuru, soube domar o peito dos índios ferozes, e ele vai, o Santa Rita Durão, cantar o valor deste varão na adversa sorte, naufragado em meio a essa tribo antropofágica, pois o autor só conhece herói que é forte na batalha, na adversidade. Então aqui nós já temos, além de ter falado lá na epígrafe do poema Metamorfoses de Ovídio, a inspiração, nós temos aqui na primeira estrofe o tema do poema. Então ele já mostra para nós o que ele vai cantar nesses 10 cantos. E aí ele começa depois aqui nas outras estrofes, no caso na segunda, a evocar, né, aqui a ajuda celeste, né? Ó, santo esplendor que do grão padre manas, né, grão grande pai, né, o santo esplendor que emana do grande pai, ao seio intacto de uma virgem bela, Jesus, o esplendor do pai, se da enchente de luzes soberanas tudo dispensas pela mãe donzela, a Virgem Maria, né? Então ele está invocando Jesus para ajudá-lo no canto. Rompendo as sombras de ilusões humanas, tudo, grão caso, a pura luz revela, o Espírito Santo, né? A grande luz revela. Faze que em ti comece e em ti conclua esta grande obra que por fim foi tua. Então
Então a segunda estrofe é a invocação de novo, além de ter feito na epígrafe, aqui da luz celeste que o Cristo nos doa, o Espírito Santo. Jesus que nasceu da Virgem Maria, dê ao autor, ao poeta, o Espírito Santo, para ele poder cantar esta grande obra do começo ao fim. Então ele pede, invoca o Espírito Santo, né, para ajudá-lo a cantar essas histórias, né, a cantar os descobrimentos, os acontecimentos aí relacionados à formação do povo baiano, que no fundo é a formação do povo brasileiro. Na terceira estrofe ele vai falar então do príncipe Dom José, que certamente, né, dará o apoio a ele. E vós, príncipe excelso, esse Dom José, filho de Dom Pedro III. E vós, príncipe excelso, do céu dado, para a base mortal do luso trono, vós que do áureo Brasil no principado, da real sucessão sois alto abono, enquanto o império tendes descansado, sobre o seio da paz com doce sono, não queirais dedicar-vos no meu metro, de pôr os olhos e admiti-lo ao cetro. Então essa ajuda, essa evocação do príncipe, que isso sempre eles faziam nas epopeias, né? O apoio de algum soberano para ajudar na publicação depois do texto. Estrofe quarta, descobrimento de um povo, de um grande povo, a Bahia, os baianos. Então ele vai colocando aos poucos os temas, né? Nele vereis nações desconhecidas, que em meio dos sertões a fé não doma. Nações lá do Brasil, né? Nações que a fé não doma, e que puderam ser-vos convertidas, maior império que houve em Grécia ou Roma. Então lá é muito maior o império, né, brasileiro, das colônias hereditárias. Então o império luso será muito maior do que o império grego ou romano. Gentes vereis e terras escondidas, onde se um raio da verdade assoma, amansando-as tereis na turba imensa, outro reino maior que a Europa extensa. Então, assim, vou contar a história deste povo que faz parte do reino de Portugal, dessa grande colônia, que será maior do que Grécia e Roma, do que a própria Europa. Aí ele começa a falar desses povos, aqui das colônias, né? Devora-se a infeliz, mísera gente, e sempre reduzida a menos terra, virá toda a extinguir-se, infelizmente, sendo em campo menor, maior a guerra. Olhai, Senhor, com reflexão clemente, para tantos mortais que a brenha encerra. Brenha é a mata espessa, então nós temos aqui vários significados interessantes de alguns termos. E que livrando deste abismo fundo, vireis a ser monarca de outro mundo. Então olha Dom José, vou contar a história deste povo, é que você vai ser também monarca deste povo. E você vai exercer também o poderio sobre este povo. Ainda agora a estrofe 6. Príncipe do Brasil, futuro dono, a mãe da pátria, que administra o mando, no caso aqui Portugal, né? Ponde, excelso Senhor, aos pés do trono, as desgraças do povo miserando, daquele povo lá do Brasil. Para tanta esperança é o justo abono, vosso título e nome, que invocando chamará, como a outro egípcio povo, Dom José, salvador de um mundo novo. Olha o que ele faz, né? A puxação mesmo, assim, do poeta ao Dom José. Então, olha, você será como um novo José do Egito, aquele José lá do povo hebreu, que foi para o Egito, vendido como escravo, se tornou um grão-senhor do faraó. Você será assim também deste povo brasileiro, será um grande senhor, será afamado. Eu vou contar essa história que vai te engrandecer, né, diante da nação, diante da Europa. Esse povo será mais numeroso do que os europeus. Depois ele começa a falar também de outros heróis, estrofe 7. Nem podereis temer que, ao santo intento, não se nutram heróis no luso povo, que o antigo Portugal vos apresento no Brasil renascido, como em novo. Vereis do domador do índio assento, nas guerras do Brasil alto renovo, e que o seguem nas bélicas ideias,
os Vieiras, Barretos e os Correias. Foram heróis dos descobrimentos que lutaram contra os estrangeiros e ainda estão lutando. Esta época aí de 1700 é uma época em que os holandeses, os franceses também estavam ali, né, querendo dominar as capitanias, estavam de olho no Brasil. Então ele fala, o poeta, né, como outros Vieiras, Barretos e Correias lutaram, né, contra essa invasão estrangeira, você verá também o Diogo Álvares Correia aqui como um grande português lutando para trazer a fé a este povo lá em 1500. Como esses estão lutando agora para preservar o domínio português nessas terras, o senhor rei verá o Diogo Álvares Correia lutando lá no passado para que os indígenas se convertam à fé católica, né? O autor então alude aqui a esses grandes heróis, João Fernandes Vieira, Francisco Barreto de Menezes e Manuel Alves Correia. Os dois primeiros, o João Fernandes Vieira e o Francisco Barreto de Menezes, lutaram para expulsar os holandeses de Pernambuco. E o Manuel Alves Correia combateu contra os espanhóis na colônia de Sacramento. Então ele faz essas referências, como Camões fazia também para falar do povo português, que também enfrentou nativos, né, na conquista aí das Índias. Estrofe 8ª. Dai, portanto, Senhor, potente impulso, com que possa entoar sonoro o metro, referência então à poesia, né? Da brasílica gente o invicto pulso, que aumenta tanto o império ao vosso cetro. E enquanto o povo do Brasil convulso, em nova lira canto, em novo pletro. Pletro é uma varinha que faz vibrar as cordas da lira. Então estou cantando aqui os versos como os líricos faziam lá no passado. Essa varinha aí tocando a lira, o pletro. Fazei que fidelíssimo se veja o vosso trono em propagar-se a igreja. Então lembrando, aqui nós temos toda essa questão, né? O Diogo Álvares Correia lá em 1500 trazendo a fé para os indígenas. E agora em 1700 e tanto, né? O Santa Rita Durão retificando tudo isso, né? Vamos aqui com esse canto enaltecer o trabalho dos portugueses de trazer a fé para os indígenas antropofágicos, né? E também no presente, os portugueses aqui instalando a fé em 1700, lutando contra os estrangeiros, trazendo aí a dominação e a fé. Estrofe nova. Da nova Lusitânia, o vasto espaço, ia a povoar Diogo, a quem bisonho chama o Brasil, temendo o forte braço, horrível filho do trovão medonho. Quando do abismo por cortar-lhe o passo, essa fúria saiu, como suponho, a quem do inferno o paganismo aluno, dando o império das águas, fez Netuno. Então o Diogo, ele já começa a entrar na história do Diogo Álvares Correia. O Diogo Álvares Correia, filho do trovão, partiu para as terras lá do Brasil para propagar a fé, espalhando aí o império português. Porém, uma fúria de Netuno, do deus do mar, provocou o naufrágio. É isso que ele está dizendo. Lá do inferno, né, das ondas do mar, esse paganismo, esse deus pagão provocou a fúria das ondas e trouxe uma borrasca, uma tempestade que fez naufragar as naus, e o Diogo Álvares Correia vai ser jogado aí no litoral baiano. Então veja o que ele está fazendo, né? Ele está unindo aí essa história do paganismo, né, o Netuno, deus do oceano, e o Diogo Álvares Correia aparece aí na fúria das ondas. Ele vai descrever toda essa tempestade. O grão tridente com que o mar comove cravou dos órgãos da montanha horrenda, e na escura caverna donde jove outro espírito espalha a luz tremenda. Relâmpagos mil faz, coriscos chove, bate-se o vento em hórrida contenda, arde os céus, une o ar,
treme a montanha e ergue-lhe o mar em frente outra tamanha. Estrofe 10. Então ele está falando da fúria das ondas que os deuses, né, Júpiter, Jove, provoca aí essas montanhas de água, né, e trazendo aí o caos. Estrofe 11. Os perigos passados pelos personagens, o herói naufragado. O filho do trovão que em Baixel ia, Baixel é uma nau, né, que numa nau ia, por passadas tormentas ruinoso, vê que do grosso mar na travessia se sorve o lenho pelo pego undoso. O lenho é a embarcação, pego é o mar, o oceano, o pélago. Por pego undoso, revolto, cheio de ondas. Então é interessante ler também, como eu falei, os significados dessas palavras arcaicas, né? Olha, o filho do trovão que em Baixel ia, por passadas tormentas ruinoso, vê que do grosso mar na travessia se sorve o lenho pelo pego undoso. O mar, cheio de ondas, está sorvendo a barca. A barca não, né? A nau, o navio. Bem que constante a morte não temia, invoca no perigo o céu piedoso. Não invoca os deuses, invoca Deus. Ao ver que a fúria horrível da procela, da tempestade, rompe a nau, quebra o leme e arranca a vela. Então o caos, naufrágio, vai descrevendo tudo isso pra gente, né? Estrofe 12. Lança-se ao fundo o ignívomo. Nossa senhora, ignívomo, que expele chamas. Igno, fogo. Então, ó, lança-se ao fundo o ignívomo instrumento. Quer dizer, o raio bateu lá no barco e o barco está em chamas. Todo o peso se alija. O passageiro, para nadar no túmido elemento, no orgulhoso elemento, né, cheio de si, o mar está cheio de si, revoltoso. A tábua abraça quem encontrou primeiro, só sobrou uma tábua, e o Diogo Álvares Correia agarra nessa tábua, que se arroja no mar temendo o vento, qual se fia a um batel, um barco pequeno, quem é um madeiro até que sobre a penha, que o embaraça, a quilha bate, a nau se despedaça. Então ele abraça com essa tábua, e ele fala como alguém, né, que se confia num batel, num barco pequeno, e até que esse barco leva à praia e bate numa penha, numa rocha, e se despedaça, porém o náufrago consegue alcançar a areia, consegue se salvar. Estrofe 13. 7 somente do batel perdido, vem à praia cruel, lutando a nado, oferece-lhe um socorro fementido, com segundas intenções, pois essa multidão é constituída por índios antropófagos. Então, olha, 7 somente do batel perdido, vem à praia lutando a nado, oferece-lhe um socorro fementido, bárbara multidão de índios que já estão ali vendo aquele sufoco todo, que acolhe ao brado, e ao ver na praia o benfeitor fingido, rende-lhe as mãos o náufrago enganado. Me ajuda, indinhos queridos, né? Tristes, que haver algum, qual fim o espera, com quanta sede a morte não bebera. Então é interessante, né? Eles naufragam, os índios estão lá na praia vendo aquilo e os salvam, mas para quê, né? Para alimentá-los. Então é preferido ter morrido ali na tempestade do que cair nas mandíbulas dos indígenas. Então é tudo isso, olha. Vou ler mais alguns aqui, né? O cachorro dormindo, ele tem sonhos. Estrofe 14. Já estava em terra o infausto naufragante, rodeado da turba americana. Vem-se com pasmo ao porem-se diante, e uns aos outros não creem da espécie humana. Os cabelos, a cor, barba e semblante faziam crer aquela gente insana que alguma espécie de animal seria, desses que no seu seio o mar trazia. Então os índios ficam
quem são esse povo? Quem é esse povo, né? São seres do mar, povo estranho, né? Cheio de barba, a cor do cabelo, a pele. Então, quem são esses? Vamos devorá-los, né? Então, gente, é assim. Eu gostei muito. Aqui vai, eu gostei muito desse canto 1. Vai falar da própria antropofagia, né? Do momento em que eles mandavam os portugueses para o peito, né? Comendo mesmo os portugueses. Depois aqui dentro nós temos, olha, a partir da estrofe 34, uma digressão dentro do poema. Um dos náufragos vai contar a história de uma estátua lá em Portugal apontando para o Brasil. Então eu fiz toda a separação aqui. É uma digressão, isso também acontecia dentro dos poemas épicos. Uma história contada por alguém dentro do canto. E aí nós temos uma longa passagem contando tudo isso, olha, uma longa fala. E eu fiz todo o estudo, né? É muito legal. Que essa imagem que se aponta, essa estátua apontando para o Brasil já mostrava tipo uma profecia de que os portugueses um dia viriam para essas terras, né? Desbravar, levar a salvação, a religião nessas terras. Depois volta para o presente do texto, né, em que os índios vão começar a conversar com o Diogo Álvares Correia, né, vão achar interessante toda aquela história. Alguns eles já comeram, mas como o Diogo Álvares Correia estava doente, eles vão tratar dele e de alguns outros que eles escondem numa caverna para engordá-los. Isso é também muito legal, essa passagem. Eles prendem esses portugueses em uma caverna, tá tudo isso no canto primeiro. Engordam esses portugueses para comê-los depois. E é nesse entreveiro, nesse entretempo aí, que o Diogo Álvares Correia vai atirar em uma ave, aqui não está ainda no canto 1. E esse tiro, né, vai espantar os indígenas. Agora, salvou também essa cartucheira, né? Ou chegou isso à praia depois, né? Essa arma, é um bacamarte, é isso? Então, certamente, ao ver isso, eles acham que o Diogo Álvares Correia é um filho do trovão. Então não vamos comê-lo. Ele vai entrar na vida da tribo, vai conhecer a Paraguaçu e vai catequizar os índios também. E aqui o texto então volta para o presente da narrativa, em que eles estão engordando os indígenas, os náufragos presos pelos índios. Tudo isso aqui está no canto primeiro. E sempre o autor destacando, o poeta, né, o horror da antropofagia, né, a surpresa diante dessa crueldade na visão portuguesa, mas para os índios eram normais, né, fazer esse rito. Mais para o final aqui, olha, eu vou ler aqui algumas últimas estrofes desse canto 1, em que vão aparecer um grupo de soldados portugueses tentando salvar os prisioneiros. É interessante, né? Os outros prisioneiros escapam e somem no sertão, alguns conseguem, só permanecendo Diogo com os indígenas como um escravo dos indígenas. Outros também caem como escravos dos baianos, ou os portugueses caem como escravos dos baianos. Olha que interessante, né? Dessas pessoas que estavam instaladas na costa. Observar o clímax do canto, bem no final. No momento em que os náufragos iam ser comidos pelos índios, surgem os baianos tirando-os do perigo e matando os índios. Para não caírem nas mãos dos baianos, muitos fogem para o mato. É isso, né? Esses baianos aqui, gente, a gente fala baiano, mas são habitantes aí desse mundo, né? Que além, não sabemos direito se são outros indígenas ou se são pessoas colonizadas. Então fica essa questão aqui em aberto. Eu vou ler umas últimas estrofes aqui, olha. Fernando ali, que em descrição precede, Fernando é o que contou a história dessa estátua. Com voz sonora a companhia anima.
cheio de viva fé, socorro pede, e quando a dor permite que se exprima. Grão Senhor diz de quem tudo procede, a glória, a pena, a confusão e a estima. Que justo dá as graças e os castigos, na dor alívio, amparo nos perigos. Eu dei um longo salto no primeiro canto, tá? Tô bem no final, lendo as últimas estrofes. Vida não peço aqui, morte não temo, nem menos choro o caso desgraçado. O que me dói, que sinto, que só gemo, é, piedoso Deus, o meu pecado. Feliz serei, grão padre, se no extremo for da tua bondade perdoado, pelo cálice amargo que aqui bebo, pela morte cruel que hoje recebo. Então esse Fernando está rezando diante da morte iminente, vai ser comido pelos índios. Então ele reza pedindo socorro de Deus. Mas, grande Deus, que vês nossa fraqueza, no duro transe desta cruel hora, não sofras que essas feras com crueza hajam de devorar a quem te adora. Porque estremece a frágil natureza, vendo a gula brutal que empreende agora, sacrifício fazer ao torpe abismo destas carnes tingidas no batismo. Então eles vão nos comer, nós somos batizados. Ouviu o céu piedoso a infeliz gente, e quando o fero a massa já levanta, massa é uma arma para matar os náufragos. Que esmague a fronte ao mísero paciente, trovão se ouve fatal, que tudo espanta. Então um trovão ali assustou todo mundo. Treme a montanha e cai a roca ingente, a roca é a rocha, e na ruína as árvores quebranta. Mas o que mais os brutos confundia era o rumor marcial que então se ouvia. Estava chegando alguém ali atirando, né? Pedras, flechas e dardos de arremesso cobriam todo o ar, porque o inimigo que atrás se pôs de um próximo cabeço, um pequeno monte, aguarda expressamente aquele artigo, de um lado e outro deste um mato espesso. Ameaça o furor, cerca o perigo, e a gente crua transforma a sorte. Quando cuidou matar, padece a morte. Então aparece de repente um grupo aí de inimigos. Não são soldados, né? São inimigos com armas portuguesas para salvar os prisioneiros. Então isso assusta os indígenas que estavam prontos para manjar os portugueses presos, engordados. Era Sergipe, o príncipe valente, na esquadra valerosa que atacava esse Sergipe, né? Varão entre os seus, bom, manso e prudente, que com justiça os povos comandava. Então seria um outro indígena, né? Eu não li o canto inteiro, mas parece que sim, né? Um indígena ou um comandante de outra tribo inimiga dos antropofágicos. Armava o forte chefe de presente contra Gupeva, que cruel reinava sobre as aldeias, que em tal tempo havia no recôncavo ameno da Bahia. Então esse Sergipe, acho que é sim, é um chefe de uma outra tribo, que era contra o Gupeva, que era chefe dessa tribo antropofágica. Então eles chegam para lutar no momento exato, no clímax em que se daria essa batalha, essa alimentação, essa refeição dos portugueses pelos indígenas. Por toda parte o baiense é preso, é trucidado bruto nigromante. Muitos lançados são no fogo aceso, rendem-se os mais ao vencedor possante. Ficara em vida, todavia, ileso, o mísero europeu que ali em flagrante faz desatar o bom Sergipe e manda a escravidão no seu país mais branda. Então o Sergipe desata o Diogo e o leva para escravo lá na sua tribo. O Diogo Álvares Correia vai então para a tribo de Sergipe. Mas a gente infeliz no sertão vasto, por matos e montanhas divididas. É fama que uns de tigres foram pasto, outra parte dos bárbaros comida. Nem mais houve notícia ou leve rasto, como houvessem perdido a amada vida. Mas há boa suspeita e firme indício que evadiram o infame sacrifício. Então eles escaparam do sacrifício, foram aí, entre aspas, salvos por outra tribo inimiga dos antropofágicos. E o Diogo é levado por Sergipe. Então,
é muito interessante, né? As tribos que tinham como chefes Gupeva e Sergipe brigavam entre si, né? E o Diogo Álvares Corrêa é levado pela tribo do Sergipe. Não são portugueses, como eu falei. Então, por isso que é interessante você reler. Eu li, estudei, pensando que eram portugueses. Não, era outra tribo inimiga dos índios antropofágicos que salvaram, vamos dizer assim, né, os portugueses, e salvou o Diogo Álvares Corrêa. É aí que vai acontecer o episódio, então, com a arma de fogo mais pra frente. Existiam, é interessante a gente pensar, índios antropofágicos e não. Então isso é comum, né, aí, né, pensar. Tinham tribos que comiam pessoas, guerreiros, né, depois que eram prisioneiros, outras não. Então, gente, é um épico interessante, exige do leitor paciência, mas você tira um proveito imenso disso aqui. Sabe, você enriquece seu repertório de estudos, de leitura, sua vida de leitor, de conhecimento da nossa literatura, da nossa terra, né? E o Santa Rita Durão faz isso primorosamente. E você se diverte com essas histórias, são interessantes, dá para dar risada até. Mas o conhecimento, o estudo, ninguém tira da gente, né? Então nós temos uma obra épica aqui, duas aliás, né? A outra eu vou falar no próximo vídeo, que é o Uruguai, do Basílio da Gama. Aqui, Caramuru de Santa Rita Durão. Livraço! Vamos falar dele, vamos conhecer essa obra. Então eu falei para vocês que no canto 6, não falei o número do canto, né? Mas no canto 6, o Diogo Álvares Corrêa, ele decide levar a Paraguaçu para Portugal. Era sua esposa. No navio francês, parte com ela rumo à Europa. Mas várias indígenas se apaixonaram pelo Diogo Álvares Corrêa, o filho do trovão, o Caramuru. E uma delas é a Índia Paraguaçu. É a Índia Moema, uma das que se apaixonou por ele. A Paraguaçu, ele casou com ela, ele vai com ela, vai batizá-la, vai receber o nome de Catarina lá na Europa, lá em Paris. Mas a Índia Moema também se apaixona por ele, e outras também se apaixonam. E o canto 6 vai narrar a morte dessa Moema. É uma cena triste, ela nadando atrás do navio, querendo ir com o Diogo Álvares Corrêa para a Europa. E ela vai morrer afogada, e as outras índias também. Várias índias nadam atrás do navio, mas uma se destaca, Moema. Eu vou ler esse episódio que é muito conhecido, gente, para encerrar esse vídeo. Copiosa multidão da nau francesa corre a ver o espetáculo assombrada e, ignorando a ocasião da estranha empresa, pasma da turba feminil que nada. Uma que as mais precede em gentileza, não vinha menos bela do que irada. Era Moema que de inveja geme, e já vizinha a nau se apega ao leme. Bárbaro, a bela diz, tigre e não homem. Porém o tigre, por cruel que brame, acha forças no amor que enfim o domem. Só a ti não domou, por mais que eu te ame. Fúrias, raios, coriscos que o ar consomem. Como não consumis aquele infame, mas pagar tanto amor com tédio e asco. Ah, que corisco és tu, raio, penhasco. Perde o lume dos olhos, pasma e treme, pálida a cor o aspecto moribundo, com a mão já sem vigor, soltando o leme, entre as salsas escumas, desce ao fundo. Mas na onda do mar que irado freme, tornando a aparecer, desce o profundo. Ah, Diogo cruel, disse com mágoa, e sem mais vista ser, sorveu-se na água. Gente, ela estava com a mão ali no lume para alcançar o navio. Foi sorvida pelas águas e morreu apaixonada por Diogo Álvares Corrêa, né? Diogo cruel não quis levar Moema com ele para a Europa, levou-a para Paraguaçu. São histórias interessantes do nosso país, da nossa vida cultural,
da nossa estética brasileira, né? E o Santa Rita do Durão, lá em Portugal, faz isso primorosamente em Caramuru, poema épico sobre o descobrimento da Bahia, que ao mesmo tempo é o descobrimento e a formação do nosso povo brasileiro. No próximo vídeo nós falaremos de um outro autor deste período do arcadismo, que é o Basílio da Gama, com outro poema épico, o Uruguai. Até o próximo vídeo. Tchau!